Neste vídeo, vamos mergulhar na impressionante e pouco conhecida história do profeta Obadias, um homem silencioso, mas corajoso, que ousou confrontar o orgulho de uma nação inteira em nome da justiça de Deus. Uma história poderosa, cheia de lições sobre humildade, coragem e fé. Queridos amigos, antes de começarmos, tenho um pedido especial para vocês: curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Assim vocês valorizam meu trabalho e eu ficarei muito agradecido. Isso realmente ajuda muito a divulgar o vídeo e me motiva a criar mais histórias como essa. Desde os primeiros dias, Obadias não se destacava por aparência ou títulos, nem pela posição social ou palavras eloquentes, mas havia nele uma presença que chamava a atenção daqueles que prestavam atenção nos detalhes mais sutis da vida. Ele era jovem, calmo, silencioso, daqueles que preferem escutar antes de falar. E quando falava, até uma simples frase parecia carregar algo mais profundo, quase profético. As pessoas o viam como um rapaz comum, talvez até um pouco estranho por passar tantas horas afastado da agitação da cidade, subindo sozinho para as colinas, deixando-se envolver pelo vento, pela paisagem e pelos sons da natureza, como se conversasse com o céu em silêncio. Seus amigos, quando o tinham por perto, percebiam que havia nele uma compaixão rara, um cuidado silencioso por todos à sua volta, mesmo sem demonstrar com gestos grandiosos. Obadias observava, escutava e aprendia com o que os outros ignoravam. E assim ele cresceu, não na velocidade dos aplausos, mas no ritmo da revelação, amadurecendo em silêncio, como uma semente que germina em terra oculta. Mas com o passar dos anos, uma inquietação nova começou a brotar dentro dele, como se algo maior o chamasse sem palavras. Era um peso suave, mas constante, como uma pergunta que ecoava em seu espírito, noite após noite. Até que certa madrugada, enquanto contemplava o céu coberto de estrelas e deixava o vento acariciar seu rosto, foi surpreendido por uma visão que não poderia ter vindo de sua imaginação. Diante de seus olhos, ainda abertos, imagens fortes começaram a surgir com tanta clareza que suas pernas fraquejaram. Ele viu campos devastados, cidades transformadas em ruínas, um silêncio opressor que tomava conta da paisagem e montanhas inteiras que se desfaziam como areia. Era como se o mundo tivesse parado, como se algo sagrado e terrível estivesse sendo mostrado apenas a ele. Obadias fechou os olhos, mas as imagens continuavam ali, gravadas como se tivessem sido desenhadas com fogo em sua mente. Ele não compreendia o sentido completo do que via, mas sentia, com cada fibra do seu ser, que aquilo era um chamado. Não um chamado qualquer, mas uma convocação divina, uma missão que nenhum outro homem desejaria. Ele seria a voz que anunciaria algo que ninguém queria ouvir: a queda de uma nação que se achava invencível. Nos dias seguintes, Obadias quase não conseguia dormir. Seu coração pulsava como um tambor em meio ao silêncio da madrugada. Ele andava pelos arredores como um homem dividido entre o temor e a obediência, entre o desejo de fugir e a certeza de que não havia como voltar atrás. Ele temia ser incompreendido, temia que dissessem que enlouqueceu, mas o que mais o apavorava era a possibilidade de ignorar aquela visão e desobedecer ao chamado de Deus. A cada amanhecer, aquela sensação crescia dentro dele como uma correnteza que não podia mais conter. E foi nesse estado de tensão espiritual que ele começou a compreender que sua missão não era apenas espiritual, mas também profundamente humana. Ele teria que confrontar não qualquer povo, mas os edomitas vizinhos e parentes distantes, descendentes de Esaú, o irmão de Jacó, com quem Israel carregava uma longa história de rivalidade e ressentimentos. Era um povo altivo, que se orgulhava de suas fortalezas naturais, de viver entre penhascos e rochas que pareciam intransponíveis. Para eles, nada os atingia. De cima de suas montanhas, olhavam para as terras de Israel com desprezo.
como quem vê o outro se afundar e nada faz. Mas Deus via tudo, e Obadias agora sabia que sua missão era anunciar que o juízo se aproximava. Não seria uma guerra comum, não seria apenas mais um conflito político, seria Deus, o Altíssimo, intervindo na história para mostrar que nenhum orgulho humano pode se sustentar diante da verdade. E caberia a Obadias ser a voz dessa advertência. Ele seria o mensageiro de uma sentença que deixaria marcas profundas, não apenas em Edom, mas em todos que ousassem construir suas fortalezas sobre a arrogância e a indiferença. Obadias compreendia que a mensagem que carregava não era apenas uma advertência, era uma sentença. Mas para entender a profundidade do que ele estava prestes a declarar, era necessário olhar para Edom não como um inimigo distante, mas como o que ele realmente era, um irmão. Os edomitas descendiam de Esaú, irmão de Jacó, o patriarca de Israel. Eram, portanto, dois povos, separados pela história, mas unidos pela raiz. E justamente por isso, a dor da traição era ainda mais amarga. Durante os tempos mais difíceis de Israel, quando Jerusalém foi invadida e saqueada, Edom não apenas assistiu, mas participou. Enquanto os inimigos destruíam muros e arrastavam o povo em correntes, os edomitas se alegravam, saqueavam os restos e bloqueavam as rotas de fuga. Eles sabiam que estavam ferindo carne de sua carne, sangue de seu sangue, e mesmo assim não demonstraram compaixão. Essa era a ferida profunda que o céu agora exigia justiça. Obadias, em sua solidão profética, meditava nessas memórias. Ele via o passado não apenas como história, mas como evidência de que o silêncio e a indiferença também são escolhas. E escolhas têm consequências. Deus não havia esquecido o que Edom fizera. Aquilo que aos olhos humanos parecia enterrado no tempo, para o Senhor ainda estava aberto, vivo, ardendo como uma injustiça que pedia reparação, e a reparação viria. Obadias seria o instrumento dessa revelação. Cada vez que pensava nisso, ele sentia um peso em seu espírito não de raiva, mas de responsabilidade. Ele não era movido por ódio aos edomitas. Pelo contrário, em seu íntimo havia compaixão. Mas ele sabia que a justiça não depende do que o coração deseja, e sim do que é certo. Enquanto isso, Edom permanecia em sua arrogância, confiando em suas fortificações, em suas montanhas altas, em seus aliados políticos e riquezas acumuladas. O povo se sentia intocável. Nenhuma ameaça parecia possível. Mas era justamente essa confiança cega que os tornava mais vulneráveis. Obadias viu, em nova visão, os próprios aliados de Edom virando as costas. Povos que antes selavam pactos, agora brandiam espadas. Traições se formavam nas sombras, alianças desmoronavam em silêncio. Edom, que tanto confiava em seu isolamento geográfico e suas relações diplomáticas, não percebia que seu castelo era de areia. Na imagem que Obadias via com os olhos da alma, as montanhas que cercavam Edom se tornavam armadilhas. Os caminhos que antes protegiam agora confundiam. As trilhas secretas se enchiam de emboscadas. As riquezas se tornavam alvo de invasores, os confidentes se transformavam em inimigos. E o povo, antes seguro de sua glória, mergulhava em pânico. Obadias, ao testemunhar isso em espírito, não sentia prazer algum. Ele caminhava entre as pedras e cavernas dos arredores, meditando em silêncio, preparando seu coração para enfrentar uma multidão que não queria ouvir. Ele sabia que seria zombado, que talvez fosse ignorado, ou até mesmo perseguido, mas ele também sabia que Deus não o deixaria sozinho. Sua confiança não estava em suas próprias forças, mas na certeza de que a verdade precisava ser dita, mesmo que doce. Ele não falaria para obter reconhecimento. Não falaria para ser aceito. Falaria porque havia sido chamado. E quando a voz de Deus encontra um coração disposto,
Nada pode silenciar a missão. Era chegada a hora. Obadias já não podia mais esperar. As palavras queimavam dentro dele como fogo nos ossos. E mesmo sabendo que seria rejeitado por muitos, ele se levantaria como uma sentinela solitária no Vale da Arrogância para anunciar que o fim de Edom não seria obra de reis ou exércitos, mas sim de um Deus que vê tudo, que pesa os corações, que não se esquece das dores esquecidas e que responde no tempo certo, com justiça perfeita. Quando finalmente chegou o momento de Obadias falar, ele não o fez com estardalhaço, nem buscou multidões. Saiu pela manhã, caminhando por entre as trilhas rochosas que cercavam os territórios de Edom, como quem já conhecia o fim que aquelas pedras testemunhariam. Cada passo era pesado, como se os próprios montes resistissem à mensagem que ele carregava. Mas ele seguia. O silêncio do caminho parecia sagrado. Em seu coração, o profeta já havia aceitado que sua jornada seria solitária. Ele não buscava plateia, buscava cumprir a vontade de Deus. Quando encontrou um grupo de edomitas, reunidos ao pé de uma encosta, não hesitou. Parou diante deles, respirou fundo e começou a falar. Sua voz, mesmo calma, carregava uma força que não vinha de si mesmo. Era como se o vento ao redor parasse para escutar. As primeiras palavras causaram risos. O orgulho será sua queda, Edom. Ainda que você se eleve como a águia, Deus o trará de volta ao pó. Os homens se entreolharam. Alguns zombaram, outros cruzaram os braços com ar de tédio. Mas Obadias não recuou. Seus olhos estavam firmes e suas palavras agora fluíam com uma clareza que ninguém podia ignorar. Vocês confiam nas suas riquezas, mas os ladrões virão de noite e não deixarão nada. Vocês acham que seus aliados são leais, mas eles se voltarão contra vocês. Vocês se consideram seguros entre as montanhas, mas essas pedras se tornarão suas armadilhas. E à medida que falava, algo mudava nos rostos à sua frente. A zombaria dava lugar a expressões tensas, desconfortáveis. Havia algo na forma como ele dizia cada frase que atingia mais do que apenas os ouvidos, tocava consciências adormecidas. Obadias não falava com ódio. Ele falava como quem chora ao ver a queda de alguém que ama, mesmo sabendo que é inevitável. Cada sentença saía de seus lábios como uma flecha precisa, não com desejo de ferir, mas com a urgência de quem sabe que o tempo está se esgotando. E então, sua voz se tornou ainda mais firme. Vocês se alegraram quando Israel caiu. Vocês aplaudiram o sofrimento do seu próprio irmão. Vocês fecharam os caminhos quando os nossos tentavam fugir. Vocês se regozijaram com a dor de quem compartilhava o mesmo sangue. Agora, a mesma dor que causaram voltará contra vocês. Houve silêncio. Um silêncio denso, profundo, como se o ar se tornasse pesado. Ninguém ria mais. Obadias sabia que aquelas palavras eram como lâminas espirituais, cortando não a carne, mas o orgulho. E naquele momento, o profeta percebeu que seu papel não era convencer ninguém, mas simplesmente declarar. A mensagem não dependia da reação. Era como a chuva. Ela vem, quer as plantas queiram ou não. Sua responsabilidade era ser fiel à visão, não agradar. E mesmo que ninguém se arrependesse ali, mesmo que todos o rejeitassem, ele estava em paz, porque havia feito o que lhe foi confiado. Ele era apenas a voz. E a voz havia falado. À medida que o sol começava a descer atrás das montanhas, Obadias se retirou, deixando para trás um grupo em silêncio. Alguns ainda tentavam fingir indiferença. Outros encaravam o chão, inquietos. O eco de suas palavras seguiria com eles, como uma sombra que os acompanharia até que a profecia se cumprisse. Enquanto caminhava de volta, o profeta não sentia orgulho ou satisfação. Sentia peso. Sabia que o que havia anunciado traria dor. Mas também sabia que a justiça de Deus nunca é vazia.
Ela vem para restaurar o equilíbrio. Vem para lembrar ao mundo que nenhuma ação fica esquecida. Vem para mostrar que o sofrimento do inocente não é ignorado nos céus. E Obadias, ainda que pequeno diante da grandiosidade de sua missão, era o escolhido para carregar essa verdade. E ele seguia, silencioso, mas decidido, sabendo que Deus completaria a obra que havia começado através de sua boca. Nos dias que se seguiram à profecia, o território de Edom parecia envolto em uma tensão invisível, como se o próprio tempo tivesse desacelerado, esperando algo. Os ventos sopravam com um tom diferente, e até o sol, ao nascer sobre as montanhas que antes pareciam eternas, lançava sombras mais longas, como se anunciasse um fim. O povo de Edom seguia com sua rotina, mas algo havia mudado. Aqueles que ouviram as palavras de Obadias não conseguiam esquecê-las. Mesmo os mais céticos passavam a evitar olhar diretamente para os cumes das montanhas. Havia um incômodo silencioso, como um pressentimento que ninguém ousava nomear. O orgulho que antes era visível nos olhos das pessoas agora parecia mais uma máscara. E Obadias, mesmo distante, sentia isso no ar, como se as palavras que ele havia lançado ainda estivessem ecoando pelos vales e pedras, penetrando lentamente nos corações resistentes. Mas ele também sabia que o verdadeiro golpe ainda não havia chegado. Numa madrugada, em mais uma de suas visões, Deus lhe revelou como a ruína de Edom viria. E seria por um caminho que nenhum edomita jamais esperaria. Pela traição daqueles em quem mais confiavam. Obadias viu com clareza rostos familiares aos líderes de Edom, reis, conselheiros, chefes de nações aliadas que antes sentavam à mesma mesa, brindavam com as mesmas taças e agora levantavam espadas e tochas contra eles. Não seria uma invasão repentina de um inimigo declarado, mas um ataque disfarçado de abraço. Uma queda nascida dentro das alianças que pareciam sólidas. E essa revelação cortou o coração do profeta, porque ele sabia que não há dor mais profunda do que ser traído por quem você ama, por quem você protegeu, por quem você compartilhou segredos e vitórias. Era uma sentença dupla. Além da destruição material, haveria o colapso da confiança. O fim da ilusão de que alianças humanas podem substituir a fidelidade divina. Obadias viu as montanhas, outrora símbolo de segurança, tornarem-se armadilhas naturais. Os caminhos secretos de Edom, conhecidos apenas pelos seus, agora serviriam de rota para os traidores. Os celeiros seriam saqueados à noite. Os portões seriam abertos por mãos amigas. A nação que se gabava de nunca ter sido vencida cairia sem sequer perceber de onde veio o golpe. E não por falta de força militar, mas por falta de humildade. Porque o orgulho cria cegueira. Edom havia confiado demais em sua própria grandeza e não percebeu que a grandeza verdadeira não se mede em muralhas, mas em justiça e compaixão. A ausência dessas virtudes era sua verdadeira fraqueza. Obadias acordou daquela visão com o peito apertado. Ele se sentou sobre uma rocha e olhou para o horizonte. Ainda estava escuro, e o silêncio da madrugada envolvia tudo. Mas dentro dele havia um clamor não de medo, mas de entendimento. Ele sabia que a ruína de Edom era certa, não por vingança de Deus, mas por consequência de escolhas acumuladas ao longo de gerações. A justiça de Deus não é apressada, mas é precisa. Ela espera o tempo certo. Ela observa. Ela pesa. E quando chega, não vem com espetáculo, mas com exatidão. E Obadias compreendia que tudo aquilo que ele havia visto, as traições, as ruínas, o colapso da arrogância, era parte de um plano maior que buscava restaurar a verdade e lembrar a todos os povos que Deus não dorme diante da injustiça. Mesmo assim, o profeta não se alegrava. Ele não era movido por triunfo, mas por compaixão. Sabia que haveria choro, que famílias seriam quebradas, que vidas seriam perdidas, e isso o fazia orar com mais fervor.
não pedindo para que a profecia fosse evitada, mas para que no meio do juízo alguns despertassem, que mesmo diante da queda alguém se voltasse para o alto, porque às vezes é no pó que o coração humano volta a buscar o céu. O tempo passou e a figura de Obadias tornou-se um sussurro entre as vilas e cidades. Alguns diziam que ele havia partido para terras distantes. Outros acreditavam que vivia recluso, em oração constante, entre as cavernas onde outrora falara com Deus. Mas a verdade é que ele não buscava ser visto. Sua missão já havia sido cumprida. Ele não precisava de reconhecimento, nem de seguidores. Ele fora apenas a voz, e a voz havia falado. Sua mensagem, no entanto, não cessou com sua partida. Ela se espalhava como vento entre as árvores, como murmúrio entre os montes. O nome de Obadias, antes ignorado, agora causava silêncio. Entre os próprios edomitas, aqueles que zombaram começavam a temer. As palavras que um dia pareceram exageradas, agora se encaixavam perfeitamente nos acontecimentos que se desenrolavam diante de seus olhos. As alianças de Edom começaram a ruir. Povos que antes estendiam a mão, agora exigiam tributos. Alguns invadiam. Outros traíam em silêncio, corroendo a estabilidade de dentro para fora. Os campos antes férteis tornaram-se secos. As rotas comerciais começaram a ser abandonadas. As fortalezas perderam seu poder. E em pouco tempo, o que antes era símbolo de orgulho transformou-se em ruínas silenciosas. Era como se a terra, as pedras, os ventos, tudo conspirasse para lembrar que a arrogância não floresce para sempre. Aqueles que antes caminhavam com o queixo erguido agora evitavam se encarar. A glória de Edom havia desmoronado não por mãos humanas, mas por consequência divina. Obadias, em seu silêncio, sabia que tudo se cumpria exatamente como lhe fora mostrado. Ele não presenciava a queda com os próprios olhos, mas sentia no espírito que as visões se tornavam realidade. E não havia vaidade em seu coração, apenas reverência. Ele compreendia que o juízo de Deus é como o tempo. Ninguém o apressa, ninguém o impede, e que mesmo em meio ao rigor, há esperança para os que se arrependem. Sua jornada, marcada por passos solitários e palavras pesadas, agora se encerrava em paz. Ele havia falado não apenas ao povo de Edom, mas a todos os que acham que sua força está nas alturas, nos muros, nas riquezas. A mensagem de Obadias era universal, um alerta eterno. O orgulho, cedo ou tarde, traz sua própria queda. A indiferença ao sofrimento do outro tem preço. E nenhuma muralha é alta o bastante para impedir a justiça de Deus. Com o passar dos anos, a história de Obadias foi contada e recontada. Seu nome atravessou gerações, não como o de um herói exaltado, mas como o de um homem fiel, que teve a coragem de dizer o que ninguém queria ouvir. Seu pequeno livro ficou como testemunho. Um texto curto, mas carregado de um peso espiritual que ressoa até hoje. E assim, mesmo sem buscar grandeza, Obadias se tornou grande, porque o verdadeiro poder não está em dominar multidões, mas em obedecer ao chamado de Deus quando todos os outros preferem o silêncio. Sua vida simples, sua fé inabalável e sua voz profética deixaram um legado que continua falando aos corações humildes e inquietando os corações altivos. E cada vez que alguém lê sua mensagem, é como se o próprio Obadias sussurrasse de novo entre as montanhas. Lembre-se, o orgulho é alto, mas a justiça de Deus é mais alta. E assim termina a jornada silenciosa, mas poderosa, do profeta Obadias, um homem que caminhou sozinho, mas com o coração cheio de fé, que falou verdades duras com compaixão e que nos deixou um legado eterno, a certeza de que o orgulho não resiste diante da justiça e que a verdadeira força está em obedecer mesmo quando o caminho é difícil. Que sua história nos lembre a importância da humildade, da coragem e da compaixão, mesmo em tempos sombrios. E se essa história tocou o seu coração, assim como tocou o meu,
Peço com carinho que você curta este vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a divulgar esse trabalho e me motiva a continuar trazendo mais histórias profundas como essa. Muito obrigado por assistir e até a próxima jornada.